Bom, boa noite. Cara, foi depois de ter assistido a palestra do Alexandre. É, acabou sendo uma baita de uma coincidência, porque a minha palestra é não exatamente sobre o mesmo tema, né? Não, né? Não exatamente sobre Techless Final, mas vem também de fato de olhar para design patterns e tentar, de certa forma, traduzir isso para conceitos de programação funcional, né? Primeiramente, meu nome está aqui no começo, Rodrigo Vedovato. Eu sou Data Engineer aqui no Elo 7, trabalho com Scala desde 2017, 7. E eu escrevo. E recentemente eu comecei a escrever. A gente começou uma série de posts, de 2 posts por enquanto, no blog técnico do Elo 7. Até quem quiser acessar, tem bastante coisa bacana lá, o elo7.dev. Ali embaixo as minhas redes sociais, basicamente LinkedIn, GitHub, eu não tenho Twitter, Facebook, nem nada. E essa aqui é a agenda da palestra de hoje, né? Como eu, antes, né, tem que falar. Essa palestra é baseada num artigo de acho que era professor de Oxford, se eu não me engano, esse Jeremy Gibbons. O nome do artigo é Design Patterns as High Order Data Type Generic Programs. Bom, então, são 3 itens, os tópicos são relativamente curtos. Aí, efetivamente, sobre High Order Data Type Generic Programs. Fala um pouquinho sobre Origami Programming, que foi um conceito que o autor criou. Assim, é um nome que ele criou, mas o pessoal hoje em dia chama de Data Type Generic Programming. E aí o autor elenca no artigo alguns padrões que ele acha que podem ser expressados nesse formato e traduz eles para programação funcional. No final tem o link do artigo, quem se interessar tá lá. Como disse o Alexandre, tá em Haskell. Então, teve algumas coisas aqui que eu tive que ir passando o tradutor para o Scala. Não tem live coding a palestra, mas tem código aqui. Então eu vou tentar dar uma passada pelo código, porque se a gente fosse criar tudo ia tomar muito tempo. Bom, vamos lá então. Aqui ele começa eu achei essa parte interessante, até coloquei em destaque. Ele fala: Design Patterns são abstrações reutilizáveis de programação orientada a objetos. No entanto, as linguagens atuais permitem que esses padrões sejam expressados somente fora delas, seja em textos, desenhos ou protótipos. Acreditamos que isso não seja um problema dos padrões em si, mas da falta de expressividade das linguagens de hoje. Eu achei interessante, de certa forma, assim, o artigo é um pouco antigo, então muitas coisas foram mudando, mas eu acho interessante porque quando você vê um código de classe, de coisas com design pattern, tem muitas vezes que a abstração, ela às vezes vai muito, muito fundo ali e tal, e toda vez quando você vê um design pattern, um exemplo, você vê aquele famoso, né, diagrama de classes ali para te explicar como as coisas são estruturadas. Isso, de certa forma, assim, você entende, mas você tem que primeiro entender uma linguagem para pensar em outra e tal. E aí é só uma brincadeirinha. Acho que vocês já devem ter visto essa imagem, quem navega no Twitter, que é de uma palestra, que o link tá ali embaixo também. Ele elenca, né, como a gente falou, factory, functions, tudo. Functions, e aí eu vou, né, indo pro que me levou a querer falar sobre esse artigo, porque eu falei, tá, beleza, funções, mas como? Eu falei, cara, tem que existir padrões. Tem que existir jeitos semelhantes
de você resolver alguns problemas, né? E é sobre isso que a palestra. Bom, como eu já falei, acrônimo para High Order Data Type Generic Programs. Basicamente, High Order Programs, programas que aceitam outros programas e podem retornar programas. Então, a gente sempre dá programa no, né, o pacotão final da coisa, mas vamos pensar programa como uma função. Então, é nada mais do que High Order Function, que é coisas que a gente já está acostumado em linguagem funcional. Algumas linguagens modernas que vêm do mundo orientado a objetos também tem isso, mas as funcionais vêm primeiro. E Data Type Generic Programs, o nome, né, meio científico para generics é esse polimorfismo paramétrico, né? Eu tenho diferentes, o meu código pode funcionar tem uma maneira de funcionar, mas com tipos diferentes. Mas Data Type Generic, porque a gente geralmente vê a palavra Data Type e acha que é o tipo dos dados, efetivamente, né? Se é um inteiro, se é uma string, tem que ser genérico a isso. Na verdade, ela se trata sobre funções genéricas em relação à estrutura dos dados em que elas são executadas. Então, ela tem que funcionar independente da forma como como meus dados são feitos, né? São desenhados. Então aqui é só um exemplo, na verdade, de um código de definição, criação de uma lista usando recursão e dois métodos, um método para somar e um método para eu juntar uma lista na outra, né? Então aqui eu tenho, basicamente eu pego recebo um inteiro, né? Na verdade, recebo uma lista do meu tipo que está declarado lá em cima. Verifico se for uma lista zerada, beleza, eu retorno 0. Se for um item, se for uma lista com só um primeiro item, ele retorna só o primeiro. Se for, ele soma e vai fazendo isso de forma recursiva. E o append também aqui, beleza, dessa forma aqui. Então isso aqui tá assim, bem genérico, para inteiros, né? Eu considero que essa minha lista vai ter um valor inteiro. Aí, assim, tá, mas percebem que essas operações, elas são bem parecidas, né? Assim, se você olha, se você abstrair um pouco, elas são bem parecidas. Elas são operações que recebem a lista, retornam um valor, né? Elas recebem um parâmetro e fazem a chamada recursiva. Então, eu consigo, de certa forma, abstrair isso aqui, né? E eu consigo abstrair isso aqui numa operação de fold. Então, para quem já tá familiarizado com escala, não é um conceito tão novo assim, mas eu consigo descrever uma operação. Então, é uma operação que recebe um item da minha lista, retorna um item novo da lista e retorna alguma coisa. Eu vou botar o mouse aqui, não sei se vai pegar na gravação. Essa operação aqui recebe a lista e um valor 0 aqui, que eu posso colocar qualquer coisa que eu quiser. E eu posso descrever aquelas minhas duas operações dessa forma. Então eu consigo dizer que a minha operação de soma é um fold com 0, ele recebe esse valor, o acumulado, soma, e aí ele espera a lista qualquer que eu vá aceitar, e a parte de append eu recebo duas listas e faço algo muito parecido. Aí, fala assim, tá, beleza, mas assim,
isso aqui, de certa forma, ele ainda está se baseando na minha implementação de lista inteira. Então eu falo assim, pô, dá para eu pegar e deixar isso, fazer usar o conceito do polimorfismo paramétrico para eu aplicar isso e deixar isso com tipos completamente agnóstico em relação ao tipo que ela gera, né? Então, eu criei aqui, eu digo que isso aqui é uma forma, eu tenho só um trait aqui para eu poder diferenciar esses dois tipos. Tenho aqui uma lista que tem aqui uma cabeça, né? E uma cauda que é alguma coisa da mesmo formato. E um cara aqui que é um valor vazio, que é uma lista de nada, né? E tenho novamente aquela minha mesma operação de fold, eu posso fazer aqui. Então, isso aqui tá beleza, tá assim. Então, eu posso, inclusive, implementar outras coisas usando... Agora, assim, imagina, pega essa foto aqui, né, esse código, e... fala assim, tá, mas, pô, eu poderia, então... não necessariamente ser uma lista, mas eu poderia implementar alguma outra coisa usando mais ou menos esse mesmo conceito. Eu poderia implementar, por exemplo, uma árvore. Eu posso implementar uma árvore binária nesse caso, então eu tenho aqui, né, o item da árvore, o valor, esquerda, direita, e um cara aqui para indicar um nó da árvore que não tenha nenhum filho. E faço exatamente a mesma coisa, né? Então, assim, aí tem muito de olhar pro programa e enxergar, mas se você olha isso aqui, e isso aqui, eles são, de certa forma, parecidos. Eles têm alguma semelhança. Você fala, pô, aqui é um cara que recebe 3 aqui e tal, essa estrutura aqui é uma estrutura que tem... ela tem algumas... tem algumas diferenças em relação à lista, mas ela é uma estrutura, de certa forma, é uma estrutura recursiva, assim como a outra, né? E então, aí... a gente chega à seguinte conclusão, de que a estrutura dos dados dá forma ao seu programa. Então, o jeito como você faz o seu código, a estrutura de dados que você vai usar que define como vão ser feitas as suas operações. Então, se você for em cima de uma lista, ele vai de um jeito, se você for em cima de uma árvore binária, ele é de outro. Aí... vem assim, você fala, tudo bem, eu tenho a estrutura de dados, então será que eu consigo abstrair isso mais ainda? Então, faz sentido, portanto, abstrair os programas do formato das estruturas de dados. Então você fala assim, pô, então eu vou, eu codifico de um jeito onde eu abstraio, assim, dizem, né, e faz um certo sentido que a abstração traz complexidade, né? E, de certa forma, traz, mas é um estudo interessante a respeito de eu tentar abstrair e cada vez mais chegando num ponto onde eu consigo escrever isso, de certa forma, de forma cada vez mais genérica. E lembra que eu disse que o conceito de data type generic não é exatamente sobre o tipo do dado, mas sim sobre a estrutura de dados, né? Então, nesse conceito aqui, ele é genérico quanto à estrutura de dados que você vai usar. Então, qualquer estrutura de dados, desde que ela siga uma forma, você consegue usar ela. Na verdade, pensando em retrospecto, assim, talvez essa estrutura de árvore binária ela não tenha sido o melhor exemplo, porque no artigo ele considera o left e o right como sendo uma classe só que define os dois caras. Então talvez faça um pouco mais de sentido, mas a gente não volta nesse exemplo, então depois eu conserto e publico. Então, aí entra esse conceito de origami programming, que nada mais é do que Data Type Generic Programming. Então, talvez o autor aí, o Gibbons,
Ele tentou fazer esse termo colar nesse livro The Fun of Programming, mas acho que não rolou muito, porque senão a gente, né, provavelmente ouviria bastante ele por aí. E na verdade ele define que toda a computação pode ser demonstrada utilizando equações recursivas. Aí você fala assim, caralho, tamo lá, comemos coxinha, o cara chega aqui falando de equação recursiva, né? Mas, assim, é um negócio que dá uma... Você fala assim, puta, matemática, né? Mas não é tão complexo assim a ideia. Mas, sim, convenhamos que você modelar uma operação simples, como uma equação, uma soma, um isso, aquilo, beleza, tranquilo. Agora, puta, vai mapear um fluxo mais complicado, como as coisas que a gente faz por aí, assim, senhora de uma equação, né? Então, ele considera, na verdade, pelo livro, que equações recursivas são como o assembly do conceito da programação. Então, de certa forma, é o jeito mais abstrato de você ler e falar assim, tá, isso funciona desse jeito, no caso do assembly, por exemplo, isso pega esse do registrador, joga para esse, faz isso, faz outro. Ele consegue interpretar como equações, né? E aí é bacana porque equações recursivas podem ser traduzidas em operações de fold, unfold e por aí vai. Só antes, vocês estão familiarizados com fold e unfold? Ou tem alguém que não conhece? Então, beleza, ninguém falou nada, então beleza. Ou ninguém tá entendendo porra nenhuma, ou então... Aqui foi só um exemplo que eu coloquei. Esse primeiro... Eu acho que tem um esquema de fazer... Essa primeira equação aqui, isso aqui na verdade é uma representação em equação recursiva da sequência de Fibonacci. Então eu tenho, por exemplo, o valor da sequência na minha posição n, se for menor que 1 é 1. Tem algumas coisas aqui que a gente pode discordar, mas é basicamente isso. E o valor da minha posição, outra posição é n-1 mais o g de n-2. Então, você vê que ela vai chamando a equação recursivamente. Então, se você colocar um valor 0 aqui, ela vai dar 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e por aí vai. E aqui embaixo é uma forma de eu expressar em forma de equação recursiva um cálculo de fatorial. Então, se eu tenho uma fatorial de um número qualquer de 10, é a fatorial de 9 vezes aquele número que eu tenho, né? Então, aqui tem o código, ele ficou meio escuro, mas basicamente eu codifico isso aqui. Então, o fatorial eu crio uma operação de fold e o Fibonacci eu crio numa operação de unfold. Então, o fatorial eu vou pegando os números e, de certa forma, imagina uma sequência de números de 1 a n, eu vou executando as operações nele. No caso do unfold, eu parto de uma coisa pequena para uma sequência, né? Então, ele se descreve melhor como um unfold. Acho que provavelmente deve estar para fazer como fold também, mas a ideia de unfold é mais simples. Então aí entra algumas perguntas relacionadas àquilo. Tá. Se a estrutura de dados define o formato dos programas, a gente pode abstrair essas estruturas? Pode, né? Aqui ele cria, e é bom que a gente já viu o Higher Kinded Types lá. Então aqui ele basicamente define uma estrutura que ele chama de fix. Ela tem uma outra aqui, um tipo que contém, né, que define, tem esse formato. Lá a gente pensou em efeito, mas vamos pensar como formato aqui. Ela tem esse formato, né, e ela tem um tipo A dela, e ela tem um tipo que tá interno dela, que é um tipo nesse formato aqui que colocou, e ele tem A e um outro tipo interno, então ele vai... isso aqui, de certa forma, representa uma estrutura de dados recursiva, né? E elas podem ser, aquela estrutura de lista que a gente tinha feito lá, ela pode ser representada dessa forma aqui.
Então eu tenho, por exemplo, aqui, só para eu, né, para eu poder diferenciar os tipos aqui, então eu tenho tipo, aqui tem o new, que é um cara que não vai ter nada, e tenho aqui o item da lista, esse cons aqui, é bem nomenclatura de Haskell, eu esqueci de mudar, desculpa. Então eu tenho o head A e o tail B aqui. E eu tenho aqui uma árvore binária, né, que basicamente também ela tem o mesmo formato, tá vendo? A, B, tá. Então aí quando você pensa já nesse formato, aí você vê que assim, apesar de serem estruturas de dados diferentes, elas são, a ideia é a mesma, o formato é exatamente o mesmo. Ela tem valores e tal, e coisas que você eventualmente coloca aqui, você pode colocar uma string, um negócio aqui, mas ele tem, eu coloco basicamente os mesmos formatos, né? E aí a ideia dele, para seguindo, ele, para dar prosseguimento, ele coloca, como a gente está lidando, por exemplo, aqui com estruturas que tem um tipo e um segundo cara aqui, que pode ser uma outra lista, um outro cara desse list aqui, desde que ele tenha, né, todo o tipo correto. Então, assim, novamente, como o Alexandre falou, oversimplifying, né? Se eu faço um map dessa lista, se eu faço um map, por exemplo, de um monad, eu sempre faço um map de um valor. Então ele é sempre um map de um valor, ou mesmo um either do jeito que a gente tem no Scala. O either é um functor. Só que ele considera isso aqui como sendo um bifunctor. Ele fala assim, mano, nunca ouvi falar nisso, eu também nunca tive ouvido falar. O lance dos bifunctors é o seguinte, é uma estrutura que você tem que, uma operação de map, ela faz um map dos dois valores ao mesmo tempo. Então, se você tiver, por exemplo, se você tivesse um either, por exemplo, implementado como um bifunctor, ela faria o map dos dois, do left e do right, simultaneamente, e traria para você uma outra estrutura com aqueles valores, né? E partindo da premissa de que existem alguns padrões de recursão. Então, o fold é um padrão de recursão, o unfold é um padrão de recursão, o próprio map, nesse caso, vai ser uma forma vai ser implementado de forma recursiva, e aí a gente chega nas estruturas, nas operações básicas, nas estruturas que ele propõe, né? Tá meio pequeno aqui, porque o código era meio grande, mas vocês estão conseguindo chegar? Senão eu tento dar um zoom aqui, tá beleza? Aí, assim, quando você olha esse código, você fala, mano, quanta letra, né? Quanta letra, quanta underline, tipo, não faz, assim, não faz muito sentido, realmente não é um código exatamente legível no primeiro momento, assim, você sabe o que está acontecendo, mas ele descreve, eu não vou passar todas todas as funções, mas ele descreve alguns padrões de recursão, né? Então eu tenho o map, né, que basicamente recebe uma função que mapeia A para B e recebe o tipo dele, e ele recebe aqui um bifunctor, e aqui a implementação do meu bymap, né, que em relação ao funtor. Ela recebe um tipo que é AB, então eu tenho um AB, CD, aí eu recebo um cara que tem a A e tem a C, então o A aqui e o C aqui, e eu retorno um B e um D. Então eu estou pegando o B aqui e gerando o D aqui e retorno uma nova estrutura. E eu tenho aqui um flat map que basicamente recebe um cara de B para C, e aí ele pega aqui recebe um AB e retorna um AC, aqui onde ele faz o map só do último valor, ele retorna, né, a própria estrutura com a estrutura inicial, e ele passa aqui a função identidade só para, na verdade isso aqui é uma função parcialmente aplicada dessa função aqui.
se você for olhar na estrutura, existem alguns nomes, 3 nomes aí que são bem complicados, que é anamorfismo, catamorfismo e ilomorfismo. Que são formas de você fazer. O anamorfismo, basicamente, é o fold. Por isso que eu até traduzi lá no paper, ele põe como fold, mas é um anamorfismo. Catamorfismo é o unfold. E o ilomorfismo, esse cara ainda é meio mistério para mim, eu confesso. É um fold, é um fold com unfold. Eu não vou às vezes a gente sabe a palavra em inglês, mas não sabe em português, não sei porquê. Eu não vou explicar esses caras porque ainda o conceito ainda está meio nebuloso para mim. E esse outro conceito do build aqui que ele não usa, né, muito na aplicação. E aí tem os padrões, os origami patterns, que são basicamente padrões de projeto do Gang of Four executados em cima de estruturas recursivas, né? São eles o composite, visitor, iterator e o builder, que eu risquei aqui porque o jeito como ele fala, ele faz ali uma ginástica mental, um artigo meio que para explicar o builder, para gerar as estruturas recursivas, então eu não vou passar porque eu acho que o builder tem alguma série de discussões, talvez o jeito como a gente faz em orientação de objetos já seja um jeito bacana. Aí, assim, agora tem uns poucos dos códigos de como, alguns exemplos com essas operações. No paper, ele tem no final do paper, se vocês tiverem curiosidade, a implementação disso em Java. Eu não trouxe a implementação aqui, porque senão, cara, são códigos consideravelmente grandes. Principalmente a parte do builder. O builder é tipo um append no final do append. Que ele fala assim, cara, o builder tá implementado de um jeito meio bizarro, porque a linguagem não deixa, sei lá. Então vamos lá. Então, o exemplo, aí só para sincronizar. O exemplo que ele fala, então, ele vai criar uma estrutura de dados que se assemelha à estrutura de um documento. Então, ele tem seções e parágrafos, e ele pode ter parágrafos dentro dessas seções e seções dentro dos parágrafos e tudo mais. Tipo, subseções. Então, através de iterator, ele varre a estrutura do documento, alterando o conteúdo, e ele consegue navegar no conteúdo com um visitor, por exemplo, para contar um eventual número de caracteres que tem naquele... O microfone está aqui. Caracteres que tem naquele documento. E aí, no final... Eu esqueci de tirar essa parte aqui, desculpa. Ele constrói o documento. Mas vamos lá. Então, o composite... eu coloquei isso aqui no começo, porque às vezes a gente... trabalha com isso, tá? Mas às vezes o conceito, a gente não decorou o livro do Gang of Four, né? Então ele basicamente permite tratar objetos individuais e os composites de maneira uniforme. Nesse caso, ele coloca os composites como sendo estruturas recursivas. Então, se você tiver, por exemplo, composite, no caso aqui, para representar um documento, que é o caso dele, aí que está o lance da comparação de orientação a objetos com a programação funcional. No caso da orientação a objetos, a gente junta essa questão do comportamento junto com a definição da nossa estrutura, né? Só que nesse caso da programação funcional, a gente não faz isso. A definição da estrutura é uma coisa, as implementações dos métodos que a gente vai executar para montar essa estrutura são diferentes. Então, assim, lembra que a gente falou do tipo fix lá atrás, que é um cara que tem alguma coisa e recebe a mesma estrutura, uma base como estrutura recursiva? Então, esse tipo fix já resolve esse problema. A gente só precisa implementar os tipos necessários para que a gente queira.
Então, assim, ó, esse aqui é o desenho do Composite, né, em UML, tal, por orientação a objetos. E esse aqui é o código que a gente precisaria para fazer a definição desse nosso documento. Então, basicamente, a gente define que eu tenho aqui a base do meu documento, o parágrafo, que tem um corpo de um tipo que eu passar aqui, e uma seção que tem um título, que é uma string, e um conteúdo, que é um tipo qualquer que eu passe. Crio aqui eu falei dos bifunctores. Como ele precisa mapear os dois tipos ao mesmo tempo, eu preciso, eu crio um objeto, um implicit aqui, para dizer assim, ó, quando eu chamar um bymap num cara que seja desse tipo aqui, eu faço isso. Se o que veio aqui for um parágrafo, eu só pego o parágrafo e executo a função passando o corpo do parágrafo. Se for uma seção, eu retorno aqui uma seção com o título e a função para mapear o conteúdo, né? E aí eu defino, efetivamente, crio as classes aqui, os métodos que vão trazer esses caras aqui embaixo. Então eu defino que o meu tipo doc de A é um fix de doc F e A. Então, novamente, eu estou dizendo que é um fix dessa estrutura. Então, nessa eu já fechei esse formato, né? E só passo aqui crio dois métodos aqui, um para retornar um parágrafo e um para retornar o sec, onde ele retorna esse tipo fix com essa implementação aqui, né? Eu falando, é um fix onde o tipo dele é um parágrafo passando esse valor qualquer, né? Aí, o visitor. Então, o visitor representa uma operação que vai ser realizada em cima dos elementos da minha estrutura. Ela também serve na literatura, nesse caso, mas ela serve também para adicionar um comportamento no objeto e a implementação. E no caso de orientação a objetos, tem um link entre a navegação e a execução, que vai ser a ação que vai ser executada em cima daquele objeto. Então tem um método visit, por exemplo, um cara que vai visitar. Se eu quiser, por exemplo, visitar um parágrafo, eu tenho que, naquele método, visitar o parágrafo, fazer um for nas sessões, para eu fazer, se eu quiser criar um visitor para fazer para printar o meu documento, por exemplo, retornar todas as strings que aquele cara tem. Esse aqui é o desenho, novamente, somente a título de curiosidade. E esse é o jeito como eu vou implementar usando esse formato, né? Então eu crio aqui um livro que vai ser um doc de string, nesse caso aqui. Então eu crio aqui uma seção com o título dela e um parágrafo tem esse cara aqui. E eu falo assim, tá, então tô pegando eu quero pegar essa minha estrutura de documento e eu quero ir visitando, eu quero ir iterando por ela, nesse caso aqui de forma recursiva. Eu vou iterando por ela e pegando todos esses valores e jogando eles numa lista. Esse fold aqui, diferente daquela primeira implementação que eu fiz de fold, da implementação de fold que a gente tem no Scala, ela não parte de um valor zero. Então é assim, é como se em determinado momento ele retornasse esse valor aqui que tem essa estrutura com o título e a nova e o valor desse parágrafo que eu retornei aqui em cima. Porque a gente pensa em parágrafo e seção, mas se a gente pensasse numa lista, por exemplo, é como se eu chegasse no fim, lá no nó vazio, no último nó da lista. Então ele tem o último nó, ele fala assim, beleza, o meu último nó vai retornar o meu valor zero. Que na verdade se esse nó tivesse um cara que fosse como, por exemplo, o caso da árvore binária, que o último nó não tem filhos, mas ele tem algum valor ali, é o valor desse cara ou eventualmente um valor zero qualquer que eu colocar, um valor zero, string vazia e por aí vai. Então aqui no caso eu assumo que quando ele chegar numa estrutura de parágrafo, que é o meu último cara, ele
ele retorna o começo da sequência. Então ele cria a sequência. E aí, quando ele passa por essa função, que ele gera esse último valor, ele pega essa estrutura, é como se ele passa, ó, essa seção agora ela mapeou o valor de saída, então eu pego e jogo para cá. Aí ele pega esse valor de saída, joga para frente. Aí, então ele faz todas as iterações e aí, no final ele começa a voltar com a execução dos métodos que eu passei, né? Nesse caso aqui, esse é o método que faz que transforma, né, A em B, né? Na verdade, recebe as funções. Então, o iterator, né? É uma forma de acessar objetos agregados, estruturas recursivas de forma sequencial, sem expor a implementação. E existem dois tipos de iterator, né? Um external iterator, que é basicamente uma forma assim, eu tenho uma estrutura, no caso aqui uma estrutura recursiva, e eu retorno uma lista com todas as strings daquele cara. Eu quero saber independente do título dela. E o internal iterator, que é basicamente eu iterando pelos itens dela sem modificar ou gerar uma nova estrutura. Essa aqui é o diagrama, só usando como exemplo. Isso aqui já é o internal iterator. Então é basicamente uma operação de map. Você tem uma lista e um internal iterator é uma operação de map que assim, a gente faz toda hora, né? Talvez não nesse formato, com as estruturas recursivas, o bifunctor e tal, mas a gente faz assim. E o external iterator, ele é basicamente a mesma implementação que a gente fez aqui. Porque lá ele está fazendo o visitor, ele está acumulando os tipos para ele retornar uma estrutura no final. Que é exatamente a mesma coisa que esse cara faz aqui, né? Ele executa uma operação de fold, ele pega e vai acumulando esses valores. Aqui, aí como eu falei, o builder a gente não vai passar. Esse aqui, para quem tem tiver curiosidade, esse aqui é o diagrama final da solução dele, do que ele fez em Java lá. Para criar a relação entre os objetos, tal, tem o código lá. E aqui algumas, não sei nem quanto tempo foi já, até 37 minutos, foi rapidinho, tá dentro do tempo. E aqui algumas referências, esse aqui é o artigo, aqui algumas coisas que eu acabei usando como consulta, esse aqui é o capítulo do livro que ele fez, e o código, para quem tiver curiosidade, todo esse código está nesse repositório, RodGP Origami, e valeu. Esse aí é mais, né, um momento menos técnico assim, mas a apresentação foi um baita desafio para mim, não só pelo fato de ser um conceito que assim, cara, é meio maluco, assim, conforme ele vai falando as coisas, ele vai expondo e falando de bifunctor. Você vê bifunctor, você fala, meu Deus, eu tô no artigo errado, né? Mas eu tive que ir cavando, assim, sabe, as coisas. Teve a questão da barreira do Haskell, que teve algumas coisas que eu tive. Eu, inclusive, nessa eu descobri uma coisa que eu nunca tinha mexido, que, cara, Haskell pode ser mais expressivo que Scala. Eu sei que é meio maluquice falar isso aqui, tipo, não me empata. Mas em alguns pontos, assim, eu achei até curioso a forma como ele lida, porque você está falando de uma linguagem que não tem objeto. Não tem como eu criar esse tipo de coisa. Então a forma como ela define esses objetos, as coisas, de repente você vê uma string ali e você fala, cara, mas onde que eu defino esse cara aqui? Não, você está definindo aqui. Sabe? Você está criando esse cara aqui, você está definindo como a forma como ele funciona. Então tudo esse... a gente vê, nessa hora a gente vê como Scala como Scala junta, né, bem esse modelo de orientação a objetos com mais essa parte funcional, deixa um pouco mais
pouco mais palatável, vamos dizer assim. O Haskell, acho que quando você não está acostumado, como era meu caso, você apanha. Claro, né, sendo um artigo científico, acadêmico, é sempre meio... A linguagem é sempre um pouco diferente, assim, né? Provavelmente foi bem rápido, eu espero que eu tenha conseguido expor alguns conceitos, expor a ideia. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa assim, falando, volta tudo, que eu não entendi nada, lê o paper aí de novo. Valeu, obrigadão.